Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, nesse canal que a gente fala muito sobre microbiota intestinal, saúde intestinal, nutrição e saúde em geral. Nesse episódio, vou voltar para o básico e falar alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente prosseguir nos próximos episódios. Então vamos falar mais sobre o que é a microbiota intestinal. E você sabia que microbiota intestinal vai muito além do que só bactérias e que nós temos muito mais bactérias no organismo do que células no corpo? Se você ficou curioso com essa informação, fique aqui com a gente que vamos explicar tudo sobre microbiota intestinal. Legal, né, Ká? A gente até conversou um pouquinho, acho que uns 3 episódios atrás, sobre a microbiota. A gente conversou sobre aquele tremendo ecossistema, entre aspas, né, que tem ali no nosso intestino, dos milhões de bactérias, alguns vírus, se eu não me engano, também, que acabam habitando ali aquele nosso pedaço do corpo, né? É isso mesmo, Dani. Então você mesmo já compreendeu que a microbiota vai muito além de bactérias. Então o que quer dizer isso? Que quando a gente fala em microbiota intestinal, a maior parte da microbiota são as bactérias, então é a maior composição ali, mas a gente também tem fungos, inclusive alguns episódios atrás a gente falou da micobiota, que é essa composição de fungos aí do intestino, que tem uma participação muito grande também. A gente tem os vírus, como você falou, então são vírus, tem uns vírus que chamam fagos, que eles infectam bactérias e mudam o comportamento da nossa bactéria. E a gente tem também protozoários aí no intestino, só que tudo isso, quando está em equilíbrio, eles fazem parte da composição da microbiota intestinal e também do equilíbrio e do que eles vão produzir ali pra gente, então da nossa saúde, né? Não tem como falar de microbiota sem impactar a nossa saúde mesmo. Sabe uma coisa curiosa? O genoma humano, consiste em 23 mil genes, enquanto que a microbiota codifica mais de 3 milhões de genes. Nossa, então quer dizer que é muito mais, né? Muito mais. Incrível. Então, é surreal o quanto a gente tem mais bactérias do que células no corpo mesmo. Então, mais ou menos 90% dos nossos genes vem da microbiota intestinal. E daí eu gosto de brincar que então você pode imaginar, quando você estiver indo ao banheiro, você está se tornando mais humano. Porque realmente elas fazem uma parte muito importante aí do nosso organismo. Inclusive, nós somos mais bactérias do que humanos. E não tem como, trazendo esses dados, né, não tem como a gente não realizar o quanto elas são importantes para a nossa saúde, o quanto elas vão impactar na nossa saúde. Sem dúvida, né? Se são milhões, deve ter efeito em praticamente tudo aí do nosso corpo, né? Tudo, elas vão produzir ali um monte de metabólitos, eu vou tentar explicar melhor o que é isso para vocês nesse episódio, e elas participam basicamente de todas as funções do nosso corpo, apesar delas estarem ali no intestino. A gente tem bactéria no corpo inteiro, mas 90% aí, ou até mais, ela está localizada no nosso intestino, principalmente no intestino grosso, e vão impactar no nosso eixo intestino-cérebro, ou seja, nas nossas emoções, nas nossas escolhas, vão impactar na nossa digestão, no nosso sistema imune, prevenir aí de doenças neurodegenerativas, uma série de reações estão envolvidas aí com o equilíbrio dessas bactérias. Legal, tô curioso, vamos lá. Então, falar em curioso, eu vou contar algumas curiosidades da microbiota intestinal para vocês realizarem. Então, um indivíduo que pesa mais ou menos 70 quilos, ele vai ter cerca de 200 gramas de peso de microbiota intestinal, que é o tamanho mais ou menos de uma manga. Olha então, só. Esse é o peso aí das suas bactérias. Todo o trato digestivo ele vai medir de 7 a 10 metros.
como se fosse um apartamento de 30, 40 metros quadrados. É toda a extensão do nosso intestino. Daria para dar uma volta no apartamento, então. Ele é gigante, né? Tá lá todo enroladinho, mas inclusive isso a gente fala porque o intestino ele é composto de vilosidades intestinais, então depois joga aí na internet para ver a composição, ele faz como se fosse uma escovinha, então cada alcinha ali da escova é superfície intestinal porque ele tem uma grande capacidade absortiva. Só que se a gente esticasse isso, daria um apartamento aí de 40 metros quadrados. Incrível, incrível. Então é uma área muito extensa, justamente para a gente poder absorver tudo. E como a gente já falou, também tá muito ligado ali nosso sistema imunológico, que tem um episódio só sobre isso. Legal. 95% das bactérias estão localizadas no intestino grosso, que é o final ali do intestino. Então a gente tem o intestino delgado, que a primeira porção é mais relacionado para absorção de nutrientes, de alimentos, e o intestino grosso é onde está a maior parte ali das bactérias. E é um dos ecossistemas mais povoados da Terra, então é o nosso intestino. Deve ser mesmo, 7 metros de comprimento. De comprimento. Bilhões de pessoinhas, trilhões de micropessoinhas, microbactérias, bactérias e tudo mais nesse espaço. É uma densidade grande. Que mais? A microbiota, ela funciona como uma porteira ali, né? Uma barreira ajudando o sistema imunológico a atuar contra patógenos. Então isso eu falei bem lá no episódio de microbiota e sistema imune, mas é uma das principais funções dela. E apesar da gente ter uma composição da microbiota saudável já muito bem contextualizada e cientificamente comprovada, ela é como se fosse uma impressão digital nossa. Então cada indivíduo tem um RG ali de microbiota muito individual, né? Então, características únicas que vão fazer parte das suas características também. Quase um DNAzão, então. Como se fosse um DNA. E esse DNA, acho que eu já falei também em algum dos outros episódios, ele é formado até os 3 anos de idade, que a gente, a partir daí da amamentação, da introdução alimentar, a gente vai formando esse DNA e esse DNA, esse RG de microbiota, ele é estruturado até 3 anos de idade. Por isso que essa introdução alimentar também é muito importante para formar uma microbiota saudável. Vale a dica, então, é verdade, já conversamos sobre isso. Dá uma voltadinha aí, que em alguns episódios atrás tem uma coisa um pouco mais explicativa, mais complexa, sobre essa parte da formação da microbiota desde o começo da nossa vida ali, desde a hora que a gente nasce. Na verdade, desde a barriga da mãe. Então, é muito importante que a mãe tenha uma microbiota saudável também, para que o bebê... o primeiro contato do bebê com a microbiota vai ser ali no parto, vai ser com a microbiota da mãe. Então, se a mãe tiver uma microbiota saudável, vai ajudar bastante a começar uma boa colonização. Legal. Daí não é à toa que os cientistas começaram a cada vez mais estudar a microbiota intestinal e teve um boom aí de estudos nessa área, justamente também porque a tecnologia nos ajudou muito a entender. Ou seja, a tecnologia permitiu que a gente conseguisse sequenciar essas bactérias e descobrir quem são elas e poder fazer estudos em cada grupo de pacientes, entendendo melhor o papel da microbiota e quem são elas aí em cada situação. E faz tempo isso, Ká, que a tecnologia está dando uma força nessa área? Então, esses sequenciamentos mais potentes, assim, mais ou menos deu um boom aí, praticamente desde 2010 para frente, não é tão antigo, mas já tinham estudos antes de microbiota intestinal. Mas está num crescente tão grande que eu joguei até no PubMed, que é a nossa maior plataforma de trabalhos científicos, e o ano passado teve mais de 8.000 trabalhos relacionados, quando eu coloco a palavra gut microbiota, que é microbiota intestinal. Então, mais de 8.000 trabalhos publicados só em 2019. Bastante. Então, isso vem num crescente em diversas áreas. Então, tem microbiota relacionada ao cérebro, relacionada à digestão, autoimune. Então, tem várias, a obesidade,
várias situações que estão ali relacionadas com a microbiota e que vem chamando muita atenção dos cientistas, né? Legal. Então, o que de mais importante que a microbiota faz? Então, eu queria destacar alguns pontos aí para vocês entenderem por que ela é tão importante. A gente falou já bastante da função dela no nosso sistema imune, então isso fica bem claro que ela vai nos ajudar a proteger o sistema imunológico, mas ela também faz a produção de vitaminas e minerais, então tem várias vitaminas que a microbiota ajuda na produção e também absorção, principalmente vitamina K, vitamina do complexo B, vitamina B12, tem grande participação da microbiota intestinal. Ela vai ajudar na absorção e digestão de alimentos, então se você tem uma microbiota muito alterada, você também vai ter uma diminuição de absorção de nutrientes. Ela vai fazer o metabolismo dos sais biliares, que está relacionado à nossa digestão de gordura, e isso também vai impactar no nosso metabolismo como um todo, até de acúmulo de gordura. Então ela tem um mecanismo aí de atuar nesse metabolismo dos sais biliares. No desenvolvimento da barreira intestinal, porque quando a gente fala de microbiota, a gente fica falando dos micro-organismos como um todo, mas também tem a barreira intestinal, que é toda a composição de células, então é a barreira estrutural ali, que também faz parte dessa microbiota intestinal, porque se elas não tiverem a barreira ou a casa delas arrumada, elas não vão conseguir ficar de maneira adequada e equilibrada lá. Então, essa barreira intestinal ela é composta por diversas células do intestino, que vão chamar de enterócitos, e também tem outras células que estão ali na barreira que são importantes, que fazem ativação já direta do sistema imune, como células M, ou então células que vão secretar hormônios, são as células enteroendócrinas, ou então a gente tem umas estruturas que tecnicamente são chamadas de tight junctions, vem do inglês, junções apertadas, que elas são como se fosse um cinto que liga uma célula à outra lá do intestino para deixá-las bem juntinhas. E esses cintos, eles têm muito a ver com a nossa microbiota intestinal, porque se a gente tem algumas bactérias que ajudam na expressão gênica de proteínas que compõem esse cinto. Ou seja, elas ajudam na produção aí desse cinto. Então, se você está com uma desbiose ou com um intestino muito alterado, ou o equilíbrio das bactérias alterado, essas estruturas não vão conseguir ficar tão intactas e isso vai deixar um intestino mais permeável. Então, como se fosse uma peneira com furinhos maiores ali. Então, esse leaky gut ou intestino permeável, ele traz diversos problemas ali para a nossa saúde. Acho que depois vale até a pena eu fazer um episódio só sobre esse tema, mas para vocês já ficarem ligados, o intestino permeável ele vai trazer mais inflamações e vai estar associado a algumas doenças também. Tá? Vale lembrar também que já falamos um pouquinho sobre isso, né, Ká? Falamos sobre desbiose, tem um episódio que é só sobre desbiose. Legal. E outra função da microbiota é ela deixar um pH adequado lá no intestino, então os micro-organismos eles vivem melhor em condições de pH um pouquinho mais ácidos, principalmente os lactobacilos. Então, eles trabalham melhor num pH mais ácido. E se está em desbiose, esse pH pode ficar mais alcalino, deixando um ambiente melhor para fungos, para cândida, igual eu falei no episódio também sobre fungos. Então, precisa de um equilíbrio dessas bactérias para deixar esse pH adequado para que elas façam suas funções, tá? Legal, e vale a dica também, então, os assuntos obviamente se complementam, são recorrentes às vezes, mas assim... Pintou uma dúvida um pouco maior? Dá uma voltadinha, tem episódio que explica sempre mais detalhadamente várias coisas que a gente está falando aqui hoje, né? Exatamente, um episódio é meio ligado ali no outro, são conceitos que vão se complementando. Legal. Então, como que a microbiota interage com o nosso organismo? Eu falei como elas participam ali da estrutura, da barreira intestinal, das funções, mas tem um jeitinho que é o mais importante para a gente entender como que ela vai interagir com tantas funções do nosso organismo.
Então é o seguinte, a partir do que a gente come, essas bactérias vão fermentar, então dependendo do que a gente escolheu comer, elas vão fermentar e fazerem produtos dessa fermentação que chamam metabólitos. Então a gente tem diversos tipos de metabólitos, esses metabólitos são partículas pequenininhas ali que a gente pode absorver e isso fazer um impacto no nosso metabolismo como um todo. E como também a gente pode, por exemplo, dependendo do metabólito que for, a gente tem um nervo, que é o nervo vago, que liga o intestino ao cérebro e ele pode também ter receptores para esses metabólitos e essa mensagem ir direto ali para o nosso cérebro. Então tem diversas maneiras que esses metabólitos vão conversar com a gente. Então, na verdade, essas bactérias elas vão fazer muita sinalização a partir do que elas produzem. E isso dependendo do que a gente vai comer. Então, por isso que é tão importante a gente ter escolhas alimentares adequadas para que essas bactérias façam metabólitos bons, né? Então, falando de metabólitos bons, eu queria destacar os ácidos graxos de cadeia curta. Então, eles são os mais famosos aí, você já deve ter ouvido falar desses ácidos graxos de cadeia curta, que são metabólitos que algumas bactérias fazem a partir do consumo de fibras da nossa dieta. Então, quando você come fibra, algumas bactérias específicas fermentam essas fibras e tem de resultado a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Dentre eles, a gente tem o butirato, acetato e propianato. São os ácidos graxos de cadeia curta mais famosos, digamos assim. Quase todo mundo tem, digamos assim. Que muitas bactérias produzem e que são fundamentais para a nossa saúde. Legal. Dentre eles, o mais famoso é o butirato. E o butirato, por que ele é tão estudado? Porque o butirato, primeiro que ele é fonte de energia para as células do nosso intestino. Então, para os enterócitos, e daí os enterócitos, essas células intestinais, elas têm uma capacidade de replicação e regeneração, então elas se trocam, elas fazem uma troca, uma regeneração de quando em quando, e o butirato ele vai servir de fonte aí para essa regeneração das células intestinais. Legal, importantíssimo, né? E daí a gente tem vários receptores para butirato ao longo do intestino, como também em outras células do nosso organismo, por exemplo, no tecido adiposo. Fazendo um efeito, ele vai fazer um efeito anti-inflamatório, em outras, que não só no intestino, em outros sistemas do nosso organismo. Inclusive, o butirato também ele tem a função de melhorar nossos níveis de concentração e foco, que o cérebro vai usar ele também como fonte de energia. Ou seja, todo aquele lance que a gente já conversou do eixo intestino-cérebro também nessa parte, né? O butirato é um dos guias ali que vai ser utilizado no eixo intestino-cérebro. Legal. Então é fundamental. Se você não come muita fibra ou se você não tem as bactérias que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, com certeza você vai estar com uma desbiose e uma saúde aí prejudicada. Tem também, como eu falei, o propianato e acetato. Destacando o propianato, ele vai ser super importante em regulação hormonal, inclusive até regulando o nosso apetite. Ele tem capacidade de estimular hormônios que nos deixam mais saciados. Então ele também é importante quem não quer, né, ter essa regulação natural. E tem também o acetato, que ele vai mexer mais no metabolismo de colesterol, de gorduras, tá? Esses ácidos graxos de cadeia curta são fundamentais para o equilíbrio das nossas bactérias. Super importante, né? E a gente também citou agora, rapidamente, 3, 4, 5 funções que afetam diretamente o nosso dia a dia, né? E o nosso bem-estar. Sem dúvida. Só que as bactérias não trazem só notícias boas. Ai, ai, ai. Elas, dependendo do que você come e de quem está lá, de quais bactérias são, também podem trazer notícias ruins para o nosso organismo. Ou seja, dependendo do que você come, você pode produzir metabólitos pró-inflamatórios, que vão aumentar aí a inflamação e gerar algum estresse ali para o seu organismo. Seja para o cérebro, quando a gente falar de eixo intestino-cérebro eu vou explicar melhor,
ou seja, para o nosso sistema imune, ativando o sistema imune de uma maneira ruim. E daí você vai me perguntar, mas o que eu como que pode causar isso? Isso vai depender um pouco de que bactéria que está lá para fermentar. Então, mas a gente já pode falar que excesso de gordura saturada, de excesso de proteínas, mal digeridas, se você não tem uma boa capacidade de gestão de proteína e aquilo fica lá para fermentação, pode trazer esses metabólitos mais inflamatórios, como também alimentos industrializados com aditivos, isso também pode gerar esses metabólitos pró-inflamatórios. Ou seja, temos que ficar espertos porque estão presentes também em boa parte do supermercado, né? Essas bactérias, essas possibilidades ruins aí, estão super ao nosso alcance, né? Em grande parte de supermercado, inclusive adoçantes é uma coisa que prejudica também a microbiota, faz uma alteração ruim. Então, por isso que a gente sempre fala, quanto mais natural a alimentação, melhor vai ser, tá? Legal. Sempre lembrando de trazer aquilo para um equilíbrio. Não vai ser uma vez que você vai comer um adoçante que vai fazer todo um estrago, mas se aquilo for frequente e buscando um equilíbrio para você, porque não tem uma resposta certa qual que é a melhor dieta para microbiota. A gente sabe que as fibras vão fazer uma grande parte aí da saúde intestinal, mas cada pessoa vai ter uma dieta adequada. Como eu falei, proteínas, tem pessoas que não têm uma capacidade boa digestiva e isso vai prejudicar um excesso de proteínas. Tem pessoas que conseguem quebrar a proteína muito bem e que está com um equilíbrio bom de bactérias no intestino e que isso não vai gerar nenhum prejuízo. É o que a gente sempre fala, né, cara? Nosso papo aqui é gostoso, a gente troca ideias, expõe um monte de situações, mas sempre é necessária a presença ou o acompanhamento profissional para daí sim direcionar de forma mais específica para cada pessoa o que está dando certo, o que está dando errado, o que funciona, o que nem sempre funciona, né? Exatamente, porque o profissional vai ter uma capacidade de escolher a melhor dieta para você. Outra coisa que já existe muito bem estabelecido sobre microbiota são o equilíbrio entre os grandes filos. A gente tem 2 filos, quando eu falo filo, são os grandes grupos de bactérias, e dentro de um filo a gente tem várias subdivisões, chegando em gênero e até em espécie, que é o que você deve conhecer. Vou dar um exemplo aqui de uma espécie, Bifidobacteria animalis. É um tipo de espécie e essa espécie pertence a um grande grupo de bactérias que são actinobactérias. Então, cada espécie vai ter um grande grupo para pertencer que chamam filos. E a gente sabe na literatura que existem 2 grandes filos que compõem a maior parte da nossa microbiota intestinal e esses 2 grandes filos chamam Firmicutes e Bacteroidetes. Você não precisa gravar esses nomes, eu só estou te contando aí que eles têm nome e que eles compõem mais ou menos 90% da nossa microbiota intestinal e eles têm que estar em equilíbrio, sendo 45% mais ou menos de cada um deles. Isso, os estudos mostram que é um equilíbrio de uma microbiota saudável. Algumas condições, por exemplo, se a gente pega, até foi o que eu estudei no meu mestrado, se a gente pega um paciente pós-cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução do estômago, que fazem para perda de peso e controle do diabetes em super obesos, e se a gente pega pós-bariátrica, a gente tem um desequilíbrio aí desses filos, da porcentagem aí desses filos. Então, o que interessa de informação para você é que a gente tem um ideal aí, uma composição adequada entre os filos e que a gente tem 2 grandes filos que são os principais aí da nossa microbiota intestinal, tá? Legal, legal. Mas um índice que é super importante para a gente falar, nossa, eu tenho uma microbiota saudável, é o índice de diversidade das bactérias. Isso já está mais do que comprovado que quanto maior e adequada for a diversidade de bactérias no seu intestino, mais saudável você vai ser. E aí também já falamos uma vez, né? Isso está diretamente ligado à variedade do seu cardápio, né? Variedade da dieta, exatamente. Então, quanto mais diversa a sua alimentação,
mais diversidade de bactérias você vai ter, porque você vai dar ali alimento para cada grupinho diferente. Legal. É só legal falar que até para quem é mais da área técnica e vai ler os trabalhos com microbiota intestinal, tem alguns termos que os estudos usam para avaliar essa diversidade. Então, você pode olhar como riqueza da microbiota ou diversidade. Alfa-diversidade é um dos termos que é bem utilizado em artigos, e a alfa-diversidade é o número de espécies em um ecossistema do intestino. Então, na verdade, o número de espécies diferentes. Tá, legal. Então, a gente vai ver que realmente, quanto mais espécies diferentes tiver, maior é o seu índice de diversidade. E daí, às vezes, em alguns artigos, eles vão comparar a minha diversidade com a de um outro grupo. Diversidade de bactérias de obeso com um grupo de pessoas que estão dentro do peso ideal. Então, daí eles vão fazendo essas comparações. Quando a gente faz comparação, daí vem na beta-diversidade. Então, são só termos técnicos, para quem é da área vai ler. É super importante que entenda qual índice que eles estão avaliando. Perfeito. Mas, em resumo, quanto maior sua diversidade, mais saudável é. Alguns estudos mostraram que intestino com menor diversidade vai ter uma maior chance de ter obesidade, problemas metabólicos como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes, todas estão relacionadas a intestinos com menor diversidade das bactérias. Olha só, interessante também, hein? E como você mesmo falou, a dieta é um dos principais moduladores da diversidade de bactérias. Então, quanto mais diverso for nosso cardápio, maior diversidade a gente vai ter dessas bactérias no intestino. Mas as fibras, elas estão muito ligadas ali ao aumento da diversidade, só que é interessante que, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você não come quase nada de fibra, daí você resolve de um dia para o outro aumentar muito a quantidade de fibra. E daí, nesse período, você pode até diminuir a sua diversidade, porque você vai priorizar aquele grupo de bactérias que gostam de fibras, tá? E daí depois de um tempo isso vai ser habitual, e daí você vai aumentar ali a diversidade geral. Mas por isso que o que eu quis dizer com esse exemplo é para a gente variar bem o cardápio, porque isso sim vai fazer uma maior diversidade de vários grupos de bactérias diferentes. Tá? Eu não quis dizer que as fibras não aumentem a diversidade, mas se você muda a dieta de uma hora para outra e prioriza só um grupo de alimentos, daí você vai priorizar um grupo de bactérias. Perfeito. Então, para a gente ter uma microbiota saudável, é uma alimentação equilibrada, bem diversa, então não faça aquela alimentação monótona. Tem gente que come arroz, carne e batata e não diversifica, então isso vai não vai ter milagre, né? Exatamente. E o uso de probióticos também vai ajudar a ter uma microbiota saudável, como alimentos fermentados e diminuição de produtos industrializados, como também cuidado aí com o excesso de bebida alcoólica, que também é outro fator que vai diminuir a diversidade de microbiotas, de microbiota intestinal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio para contar um pouquinho do que é microbiota, o que elas fazem no nosso organismo, como elas fazem toda essa interação e o que fazer para melhorar a sua microbiota. Fique com a gente, até o próximo episódio.